Você sabe qual é a diferença entre renda e patrimônio? Talvez a sua resposta seja rápida. Talvez você diga que renda é o dinheiro que entra e patrimônio é o dinheiro que você possui. E embora essa resposta pareça correta, existe uma grande chance de você ainda não ter compreendido completamente o impacto dessa diferença na sua vida financeira. Porque, na verdade, essa é uma das confusões mais comuns da educação financeira e, acredite, é também uma das consequências mais danosas. Porque quando nós confundimos renda com patrimônio, começamos a tomar decisões erradas, a criar expectativas erradas, e muitas vezes passamos a trabalhar durante anos sem construir a vida financeira que desejamos. Por isso, que neste vídeo eu vou mostrar de forma simples e definitiva o que é renda, o que é patrimônio e por que entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro. E eu já vou fazer uma promessa para você. Depois de assistir até o final, dificilmente você voltará a confundir esses dois conceitos. Mas mais do que isso, suas decisões financeiras terão muito mais clareza porque você finalmente entenderá uma verdade que poucas pessoas enxergam. E não para por aí. No final deste vídeo, eu também vou mostrar algumas atitudes práticas que podem ajudar você a aumentar sua renda e, principalmente, transformar essa renda em patrimônio. Porque entender a diferença entre esses dois conceitos é importante, mas saber o que fazer com esse conhecimento é o que realmente pode mudar sua vida financeira. E sabe o mais curioso? A maioria das pessoas acredita que seu principal objetivo financeiro é ganhar mais dinheiro. E parece lógico, não parece? Afinal, quem nunca pensou que a vida seria muito mais fácil com um salário maior? Quem nunca imaginou que um aumento de renda resolveria grande parte dos seus problemas? E eu sei que talvez você esteja pensando exatamente isso agora. E de certa forma você está certo. Ganhar mais dinheiro ajuda e aumentar a renda é importante. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Existem pessoas que aumentam a renda durante anos e mesmo assim continuam financeiramente frágeis. Continuam preocupadas, continuam dependentes do próximo salário, continuam sem segurança financeira. E isso nos leva a uma pergunta importante. Como isso é possível? E para responder essa pergunta, precisamos começar pelo conceito mais simples dos dois, a renda. Toda vez que dinheiro entra na sua vida, estamos falando de renda. Renda pode ser seu salário, pode ser o lucro do seu negócio, pode ser uma comissão. A renda é o fluxo de dinheiro entrando, é aquilo que alimenta sua vida financeira. E é claro que sem renda não tem como construir patrimônio. Mas agora preste atenção nisso, porque é aqui que começa uma parte que poucas pessoas entendem. Quero que você imagine uma pessoa que recebe R$4.000 por mês. Todos os meses o dinheiro entra na conta, ou seja, essa pessoa possui uma renda. Agora imagine outra pessoa que também recebe R$4.000 por mês. A renda é a mesma para os dois, o valor que entra é idêntico. Mas olhando apenas para o salário, poderíamos dizer que ambas possuem a mesma situação financeira. Mas será que possuem mesmo? Imagino que talvez você já esteja percebendo que existe algo faltando nessa análise, porque a vida financeira não é definida apenas pelo dinheiro que entra. Ela também é definida pelo que acontece depois que o dinheiro entra. E é exatamente aqui que entra o conceito de patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que você conseguiu acumular ao longo do tempo. É o dinheiro guardado, é a reserva financeira, são os investimentos, são os ativos que possuem valor. Em outras palavras, patrimônio não é o que entra. Patrimônio é o que permanece. Até parece uma diferença pequena, mas essa diferença muda tudo. Porque quando você entende isso, percebe que renda e patrimônio não são concorrentes. Eles têm funções completamente diferentes. A renda sustenta o presente, já o patrimônio garante o futuro. A renda paga as contas do mês, e o patrimônio traz tranquilidade para os próximos anos. A renda ajuda você a viver o hoje. O patrimônio ajuda você a viver melhor o amanhã. E talvez a melhor forma de entender isso seja através de uma imagem muito simples. Imagine uma torneira enchendo um balde. A torneira representa a renda, e a água que sai dela é o dinheiro que entra na sua vida. E essa água que se acumula no balde é o dinheiro que se transformou em patrimônio. Mas e se o balde estiver furado? A água vai continuar entrando, vai continuar existindo o fluxo, mas não terá o estoque. Existirá a renda que é a água entrando, mas não existirá o patrimônio, porque a água que entra
está saindo pelo buraco no balde. E isso descreve perfeitamente a realidade financeira de milhões de pessoas. Todos os meses elas trabalham, recebem e gastam. Elas recebem novamente e gastam novamente. E o ciclo se repete durante anos. Existe muito movimento financeiro, mas pouca construção financeira. E eu sei que alguém pode dizer que isso acontece porque a renda é baixa. E em muitos casos realmente existe essa dificuldade. Não podemos ignorar a realidade de quem luta para pagar as contas todos os meses. Mas mesmo assim existe uma lição importante aqui. Porque embora a renda influencie a velocidade da construção patrimonial, ela sozinha não significa a construção do patrimônio. Pense em duas pessoas. A primeira ganha R$3.000 por mês e consegue guardar uma pequena parte desse valor de forma consistente. A segunda ganha R$10.000 por mês, mas gasta absolutamente tudo o que recebe. Então agora eu te pergunto, qual delas está construindo patrimônio? A resposta é óbvia. A primeira. Talvez em um ritmo menor. Talvez enfrentando mais dificuldades. Mas ainda assim está construindo patrimônio. Ao passo que a segunda pessoa, apesar de possuir uma renda maior, não está transformando essa renda em patrimônio. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Muitas pessoas medem sua evolução financeira olhando apenas para a renda. Elas dizem: recebi um aumento, logo estou melhor. Ganhei mais este mês, logo estou prosperando. Meu faturamento cresceu, logo estou enriquecendo. Mas será que está mesmo? Porque existe uma diferença enorme entre ganhar mais e acumular mais. Existe uma diferença enorme entre movimentar dinheiro e construir patrimônio. E quando você começa a compreender essa diferença, algo muda na sua forma de pensar. Você deixa de perguntar apenas quanto ganha e começa a perguntar quanto está construindo. Você deixa de focar apenas na entrada e começa a observar também o que permanece. Você deixa de enxergar o dinheiro apenas como consumo e passa a enxergá-lo como uma ferramenta de construção. E isso nos leva a algo que vai muito além dos números. Quando falamos sobre patrimônio, não estamos falando apenas de dinheiro acumulado em uma conta. Estamos falando de segurança. Estamos falando de tranquilidade. Estamos falando de liberdade e incapacidade de enfrentar momentos difíceis sem desespero. Estamos falando da possibilidade de ajudar outras pessoas e estamos falando da construção de um legado para sua família. Porque patrimônio com propósito não é simplesmente acumular por acumular. É construir algo que gere impacto positivo na sua vida e na vida de quem você ama. E talvez seja exatamente por isso que a Bíblia fala tanto sobre administração. Não apenas sobre ganhar, não apenas sobre receber, mas sobre administrar bem aquilo que recebemos. Na parábola dos talentos, os servos não foram elogiados simplesmente porque receberam recursos. Eles foram elogiados porque souberam multiplicar aquilo que receberam. Existe uma diferença enorme entre possuir recursos e administrar recursos. E essa diferença continua sendo verdadeira nos dias de hoje. Talvez você esteja esperando o momento em que sua renda aumentará para finalmente organizar sua vida financeira. Mas talvez a transformação comece antes disso. Talvez ela comece no momento em que você passa a enxergar a diferença entre renda e patrimônio. Talvez ela comece quando você entende que cada real possui uma missão. Parte dele cuida do presente, parte dele constrói o futuro. Quando essa chave vira, suas decisões mudam. Você passa a consumir de forma mais consciente. Você passa a investir com mais intenção. Você passa a construir patrimônio de forma mais consistente. E, principalmente, você deixa de acreditar que prosperidade é apenas ganhar mais dinheiro. Porque agora você entende a verdade. Renda é importante, mas patrimônio é essencial. Renda é o que entra. Patrimônio é o que fica. Renda sustenta o presente e patrimônio protege o futuro. Agora talvez você esteja se perguntando: tudo bem, eu entendi a diferença. Mas o que eu posso fazer na prática a partir de hoje? A primeira atitude é buscar formas de aumentar sua renda. E isso não significa necessariamente trabalhar mais horas. Muitas vezes, significa desenvolver novas habilidades, buscar capacitação, assumir mais responsabilidades na empresa onde trabalha, criar uma fonte de renda complementar ou até transformar um conhecimento que você já possui em uma oportunidade de ganho.
Quanto maior sua capacidade de gerar valor para outras pessoas, maior tende a ser sua capacidade de aumentar sua renda ao longo do tempo. Mas presta atenção nisso. A segunda atitude é ainda mais importante. Toda vez que sua renda aumentar, resista à tentação de elevar seus gastos na mesma proporção. Esse é um dos erros mais comuns e também um dos maiores obstáculos para a construção de patrimônio. E quando uma parte dos seus aumentos começa a ser direcionada para investimentos e para a construção patrimonial, sua vida financeira começa a evoluir de forma muito mais consistente. E por fim, crie o hábito de separar uma porcentagem da sua renda para o seu futuro antes mesmo de gastar com qualquer outra coisa. Não importa se o valor é grande ou pequeno no começo. O que realmente transforma resultados não é um esforço isolado, mas a constância ao longo dos anos. Afinal, patrimônio raramente é construído através de grandes acontecimentos. Na maioria das vezes, ele é construído através de pequenas decisões tomadas repetidamente, mês após mês, ano após ano. E é exatamente assim que pessoas comuns constroem segurança financeira, conquistam liberdade, protegem suas famílias e deixam um legado para os filhos dos seus filhos. E não é através de fórmulas mágicas, mas sim através da combinação entre uma renda crescente e a disciplina de transformar parte dessa renda em patrimônio. E quanto mais rápido você compreender essas diferenças, mais preparado você estará para construir uma vida financeira sólida, equilibrada e alinhada com o propósito que Deus tem para você. E se este conteúdo está agregando valor à sua vida, então já aproveite para se inscrever no canal. Porque aqui nós falamos sobre educação financeira, construção de patrimônio e prosperidade com propósito. E se você deseja aprofundar ainda mais seu desenvolvimento financeiro, então já dê uma olhada nas sugestões de livros que estão na descrição. Lá tem uma lista de 12 livros que mudaram a minha forma de pensar sobre dinheiro e patrimônio. Tenho certeza que se você ler esses livros, eles podem acelerar muito a sua jornada de crescimento financeiro e pessoal. E para você que nos acompanhou em mais um vídeo e chegou até aqui, deixo a você o meu muito obrigado. E te convido a irmos juntos, rumo ao transbordo infinito. Gratidão.